segundo bloco do nosso programa e mais uma rodada da Série B, ela foi encerrada, né? No dia de ontem, rodada que começou no sábado, dia 21 de setembro, e foi encerrada ontem, no dia 24 de setembro. Os resultados desta rodada mostraram Goiás 0, Mirassol 1. Esse jogo foi no sábado, lá na Ailê Pinheiro, na Serrinha, em Goiânia. No Novelli Júnior, em Itu, o Ituano foi derrotado pelo Curitiba por 1-0. Em Chapecó, na Arena Condá, no domingo já, a Chapecoense venceu o Avaí por 1-0. No Castelão, a maior goleada da rodada, o Ceará venceu o Vila Nova por 4-0. E esses então foram os jogos do domingo. Na segunda-feira, na Curuzu, o Paysandu foi derrotado pelo Sport Recife por 1-0. Na Vila Belmiro, Santos e Novo Horizontino empataram em 1-1, e no Gigantão das Avenidas, lá em Itajaí, o Brusque venceu o Amazonas por 1-0. Ontem, 3 jogos finalizaram a rodada. No Germano Krieger, Operário 1, Guarani 0. No Moisés Zucarelli, Ponte Preta 0, América Mineiro 2. Botafogo de Ribeirão Preto 0, CRB 0, esse jogo no Santa Cruz. A classificação após os 20... o complemento da 28ª rodada mostra o Novo Horizontino líder com 51, em segundo o Santos com 50, em terceiro Sport Recife 46, quarto o Mirassol também com 46 pontos, em quinto Vila Nova 45, sexto América Mineiro 44, sétimo Ceará 42, oitavo Curitiba 40, nono Avaí 40, décimo Operário Ferroviário com 39 pontos. O Operário ganhou 2 posições com a vitória de ontem. Em 11º o Amazonas também com 39, mas o Amazonas ele tem uma vitória a menos que o Operário tem 11, o Amazonas 10. Em 12º o Goiás com 37 pontos, em 13º Ponte Preta 32, 14º Chapecoense 31, 15º o Botafogo com 31 e o Paysandu o 16º com 30. A zona do rebaixamento tem Brusque 29, Ituano 28, CRB 27, Guarani 24. Eu considero aqui, analisando a tabela de classificação, que as equipes que estão lutando para não cair, né, é do 13º para baixo. É a Ponte Preta, da Ponte Preta para baixo. Por que eu digo isso? O 12º colocado é o Goiás. O Goiás tem 37 pontos, ou seja, são 5 pontos a mais que a Ponte Preta, que depois de uma recuperação com a chegada do Nelsinho Batista, a Ponte Preta teve uma queda abrupta aí de produção, né? Ele se recuperou e de repente começou a cair, e está com 32 pontos. Ontem foi derrotado em casa pelo América Mineiro por 2-0. Então, Ponte Preta 32, Chapecoense 31, Botafogo do Ribeirão 31, Paysandu 30, são 1, 2, 3, 4 que estão fora da zona do rebaixamento, mas estão muito ameaçados para entrar nela. Depois nós temos o Brusque 29, Ituano 28, CRB 27 e Guarani 24, essas equipes fazem parte da zona do rebaixamento. Então, são 8 equipes para 4 vagas que ninguém quer, que é ali na zona do rebaixamento, tá certo? Nos próximos jogos, a gente já vai ver aí na próxima rodada, a gente já vai poder mensurar quem pode aí, de repente, dar uma recuperada. Já o G4, eu tenho a impressão que o Novo Horizontino e o Santos, né, pelo que vem mostrando até aqui, nada de extraordinário, mas esses dois eu considero com acesso quase que garantido para a Série A o ano que vem. Restando aí 2 vagas, né? O Sport, que tem um jogo a menos contra o Operário, tem 46 pontos, e o Mirassol com 46. Aí nós temos Vila Nova 45, América Mineiro 44, o Ceará 42, né? O sétimo colocado. Eu vou colocar o Curitiba com 40 pontos, o Avaí com 40, e vou colocar o Operário, mas não existe ambição por parte do treinador, né, em chegar ao acesso, né? Se ele colocar que o objetivo é esse, ele vai ter que admitir o fracasso, né? Vai ter que usar como muleta aí a
a manutenção da equipe, né? Isso é obrigação. Isso é sua obrigação. Pegar o Operário e mantê-lo na Série B do Campeonato Brasileiro. A próxima rodada nós vamos ter, começa amanhã, amanhã é quinta. Então tá, amanhã às 19 horas na Arena Condá, a Chapecoense enfrenta o Amazonas. Aqui o Chapecoense pode, diante de uma vitória, né, se afastar bem da zona do rebaixamento. No Castelão, na sexta-feira, 19 horas, o Ceará enfrenta o Brusque. O Brusque precisa do resultado, mas o Ceará está embalado, né? Com certeza a chance do Ceará vencer ela é maior do que de repente você imaginar que o Brusque pode criar algum problema. Vai lá para isso, mas diante do momento acho que o Ceará deve vencer o jogo. Curitiba e Goiás jogam no Couto Pereira também na sexta-feira, 21h30, e o Curitiba enfrentando o Goiás, né? O Goiás é a grande decepção do campeonato, time de um grande investimento, está lá em 12º lugar com 37 pontos e o Curitiba com 40 pontos. Curitiba mostrou recuperação nesses últimos jogos, 2 últimos jogos, né, contra o Ceará e contra o Ituano, mas o Curitiba não tem uma regularidade para dizer assim, não, o Curitiba vai ganhar do Goiás. O Curitiba tem necessidade de ganhar do Goiás, mas eu não vejo assim o Curitiba com esse amplo favoritismo nesse jogo. Eu acho que o Goiás vai criar muito problema para o Curitiba na sexta-feira. Nós teremos também na sexta, 21h30, lá na Curuzu, Paysandu e Ituano. Que o Paysandu, se não ganhar, né, pode preparar aí a entrada, né, na zona do rebaixamento. Uma vitória do Ituano tira novamente o time de Itu da zona da degola, e um empate fica tudo como está, né? O Paysandu vai a 31 pontos, vai continuar ameaçado, e o Ituano vai a 29 pontos, fica ali junto com o Brusque, né? Que deve manter ali a 18ª colocação. No sábado, aí lá no Oba, em Goiânia, o Vila Nova, que perdeu aí o rumo de casa, né, para o Ceará no último jogo, 4-0, ele saiu do G4 e vai enfrentar o Botafogo do Ribeirão, que empatou em casa contra o CRB. O Botafogo costuma surpreender em jogos fora de casa, o Vila Nova, mas aqui o Vila Nova, ao que tudo indica, pode conquistar um resultado de vitória, né? Joga em casa e tem essa obrigação e necessidade de vencer. Nós teremos na Vila Belmiro, 18 horas, Santos e Operário. Aqui, para aqueles que acham que o Santos é franco favorito, eu não entendo dessa forma. Quem tem visto o Santos jogar sabe do que eu estou falando, principalmente sendo um time que no segundo tempo não sustenta o que faz no primeiro, cai muito fisicamente, principalmente. É claro que o Santos deve ser considerado aqui como um provável vencedor, mas não como favorito, né? Mas o Operário vai lá para buscar ponto ou pontos e melhorar ainda mais a sua posição na tabela. Não tá fácil hoje aqui, né? No Rei Pelé, o CRB tem ganhado o América Mineiro, né? Ele ganhando, ele dá um salto ali, talvez não saia da zona do rebaixamento, talvez até saia da zona do rebaixamento, mas precisa ganhar. Já mostrou algum tipo de recuperação ali no jogo contra o Botafogo, lá no Santa Cruz, né? E precisa dar uma satisfação para o seu torcedor, né? Precisa vencer o América Mineiro, o CRB, que é um time de muito investimento e também, né, e não pode ficar na zona de rebaixamento onde está. Em Mirassol Sport, outro jogo que vale vaga no G4, manutenção pelo menos. Mirassol e o Sport estão juntos ali com 46 pontos, só que o Sport tem um jogo a menos. O Mirassol precisa fazer valer aí o fato de jogar em casa, e em caso de vitória ele vai a 49 pontos e deixa o Sport com 46. É um jogo típico de empate esse aqui, né? Para os dois irem a 47 pontos. E aí o América Mineiro
no América Mineiro, se vencer o seu jogo, ele vai a 47 também. E o Vila Nova vencendo, o Vila Nova joga com o Botafogo. Ele, Vila Nova, entraria no lugar de um dos dois, né? Entraria no lugar do Mirassol na zona do rebaixamento. E fechando a rodada, aqui na segunda-feira, 2 jogos. Em Novo Horizonte, Novo Horizontino e Ponte Preta. Novo Horizontino com tudo aí para confirmar sua vitória e a liderança do campeonato. E no Brinco de Ouro da Princesa, na segunda-feira, 21h30, o Guarani, que precisa vencer o Avaí. Né? Se ele vencer o Avaí, ele vai a 27 pontos. Ele pode começar a dar uma respirada aí, né? Porque a sequência depois do Guarani, ela é interessante, tá? O Guarani vai jogar aí contra o Itu e depois volta para jogar contra o CRB em Campinas. Então, o Guarani tem uma grande chance nessa sequência aí de sair dessa lanterna e por que não buscar sair também da zona do rebaixamento. É isso aí, minha gente. Segundo bloco encerrado, a gente volta já para falar mais do Operário Ferroviário, mais precisamente do jogo Santos e Operário na Vila Belmiro no próximo sábado.